tudo bem? Sejam bem-vindos oficialmente ao projeto Oiapoque ao Chuí, que é um projeto que a gente fez para comemorar a data do Dia da Literatura Brasileira, que foi ontem, dia 1º de maio, e também para a gente incentivar a leitura e conhecer aí mais autores nacionais. Por isso, nesse mês nós vamos trazer livros das diferentes regiões do Brasil e o meu representante do Centro-Oeste escolhido foi Mulheres com Brânquias, que eu vou deixar a capa aqui para vocês verem, e é sobre ele que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Então vamos lá. Esse livro foi escrito pela Patrícia Baikal, eu espero que seja assim que fale sobre o nome dela, e ela nasceu em Campo Grande, por isso considero ela ali do Centro-Oeste, apesar dela ter vivido grande parte da sua vida em Uberlândia e agora mora em Brasília. Ela já lançou 2 romances, sendo Mariposa, o seu romance de estreia, e Mulheres com Brânquias, que foi o que eu li, foi lançado em 2017, o seu segundo livro. Ela também tem alguns contos. Os 2 livros dela foram lançados de forma independente e, se eu não me engano, eles estão disponíveis apenas em e-book. E o Mulheres com Brânquias eu li através do Kindle Unlimited, então vocês podem ir lá também para poder fazer a leitura desse livro. Vou confessar que eu não sabia nada sobre essa história, eu escolhi a autora para começar, né? Então eu procurei aí autores contemporâneos ali da região Centro-Oeste, cheguei no nome da Patrícia, vi que tinha o livro no Kindle Unlimited e que a nota dele ali nas avaliações da Amazon estava alta. Então eu escolhi, e assim, nem li a sinopse nem nada, então não sabia o que esperar dessa história. Mas vamos lá. A história é sobre a Rita. A Rita é uma mulher de 32 anos que mora em Brasília. Ela acabou de se mudar para sua casa recém-construída junto com o marido. Ela também é dona de uma loja de porcelanas e, além disso, ela é professora universitária. Aparentemente, a vida dela tá tudo ok, tá tudo dando certo, né? Assim, pelo menos uma vida normal, no mínimo. E aí, um belo dia, ela tá em uma das suas aulas ali de administração, se eu não me engano, tá ali na aula, e ela começa a ter um sentimento esquisito e começa a ver uma sombra que vai crescendo e essa sombra se transforma num peixe gigante. Sim, é nonsense. E ela começa assim, ela olha para os lados, fica tipo, gente, alguém mais tá vendo esse negócio desse peixe aí? É só eu? O que tá acontecendo? Claro, fica totalmente assustada, é algo que só ela tá vendo, ela não entende o que tá acontecendo, não sabe por que ela tá tendo aquela visão, e ela fica com vários sentimentos, e o grande deles é de realmente medo, ficar amedrontada do que aquilo significa, do que ela estar tendo visões significa na vida dela. E ela fica com tanto medo do que isso pode resultar, que ela não conta pra ninguém. Ela não conta pra irmã, que é confidente dela ali, que elas conversam sobre tudo, nem pro marido. E ela tenta até contar pra um profissional, então ela vai no psiquiatra, mas ela também não consegue contar pra ele. E ela acaba internalizando essa situação e de certa forma, deixando passar, mas muito amedrontada com tudo. Como se não bastasse ver um peixe gigante, ela também, depois que tem um corte ali no braço, o corte começa a cicatrizar e ela começa a ver que estão nascendo escamas ali na cicatrização do corte. Então, o medo dela começa a ficar muito maior, do tipo, que isso, né? Eu estou ficando louca? Será que só eu tô vendo isso? Então, ela não sabe, na verdade, o limiar da verdade, da mentira ali, do que tá realmente acontecendo ou não. Porque ela vê, então ela acredita que outras pessoas podem ver, ela fica com medo, ela passa até a usar blusas de manga comprida o tempo inteiro, com medo de, sei lá, tá se transformando em algum tipo de monstro. E ela sabe que, de alguma forma, essas escamas estão ligadas a esse peixe gigante. Mas nada faz sentido na história, assim, nesse começo, pelo menos, nem pra ela, nem pra gente. E como se, né, já não tivesse suficiente desgraça na vida dela, porque desgraça pouco é bobagem, ela ainda recebe uma ligação falando que a sua tia-avó, que foi quem criou ela por muito tempo, depois que a sua mãe faleceu ali quando ela ainda era criança, então essa tia-avó ajudou muito na criação dela e da irmã, a tia-avó dela faleceu. Então a Rita, ela vai para a cidade pequena ali onde ela cresceu, no interior de Minas Gerais, onde a tia-avó morava, para o enterro, para o velório. E aí, quando ela chega nessa cidade pequena e as coisas começam a fazer sentido, ou a fazer menos sentido, na verdade. Então o que a gente percebe é que toda essa situação que está acontecendo com ela
tem a ver com as suas raízes, tem a ver com a sua história, com a sua família e aquela cidade ali, o ambiente de cidade pequena, que é uma coisa esquisita, né? Tem uma áurea estranha acontecendo e ela vai tendo memórias, né? Ela chega ali nos lugares que ela vivia, frequentando, ela começa a lembrar algumas coisas da vida dela. Então, talvez ela já tenha visto esse peixe antes, talvez isso seja algo relacionado à família, porque 3 gerações de mulheres da família dela morreram aos 33 anos. Então, a mãe dela, a avó e a bisavó morreram aos 33 anos, todas de formas diferentes. Então, como se tivesse uma espécie de maldição na família, e ela tá ali nos seus 32, chegando nos 33, então será que isso tem a ver? Então, tudo isso a gente vai descobrindo junto com a Rita. E para tornar tudo isso mais assim, deixar a gente mais ansioso e mais imerso na história, a autora escreve em primeira pessoa, então tudo que a Rita vai sentindo, vai descobrindo, a gente vai descobrir junto com ela. E também ela coloca contagem regressiva nos capítulos, para chegar no aniversário aí, nesse famigerado 33 anos da Rita. Então ela cria essa atmosfera tanto na história quanto na construção da estrutura da narrativa em primeira pessoa e dessa construção dos capítulos também. Bom, gente, pela sinopse vocês veem aí que é um livro de realismo mágico. Então a gente tem uma vibes aí meio Guilherme Del Toro, tipo, né, sei lá, até um pouco de Tim Burton. Tem essa questão aí mágica, essa questão desse peixe, o que é isso, bem nonsense em alguns momentos, né? A gente fica um pouco perdido ali junto com a personagem principal, que todo mundo tá totalmente perdida também no que tá acontecendo com ela. E eu ia começar nessa resenha aqui, na minha opinião, falando que é uma loucura, que esse livro é uma loucura. E aí depois eu pensei nessa palavra e, cara, essa é uma das grandes propostas do livro, de uma das grandes metáforas, uma das grandes análises que a Patrícia traz pra gente, do que realmente é essa questão da loucura. Qual que é o limiar para ser considerado uma coisa louca, para, né, ser considerado uma pessoa louca ou uma loucura? Porque realmente ela não entende aquilo que está acontecendo com ela, e geralmente o ser humano, quando não entende ou não sabe o que está acontecendo, tende a julgar e a taxar as coisas como loucas ou como loucura, porque ele realmente não entende aquilo. E o cerne da questão nesse livro tá muito mais no porquê que ela tá vendo esse peixe do que no fato do peixe estar ali em si. Então tem um motivo para aquilo tá acontecendo, tem um motivo para aquela visão existir para ela. E qual que é esse motivo? Então, essa é uma das grandes metáforas, ela traz outras também relacionadas a algumas outras sensações que a gente tem. Então, eu acho interessante que ela também coloca a questão dessa busca de ajuda, né, de certa forma ali na história, do psiquiatra, nesse caso da Rita e tal, e como que isso acontece. Tem umas passagens também mais pra frente sobre isso. Então é bem interessante, e esse é o grande foco aí do livro. Eu acho que toda essa metáfora que ela constrói, e no final, na última página, ela encerra muito bem, explicando, assim, perfeitamente o que ela queria com toda essa história nonsense, com esse peixe, com as escamas, com tudo que tá acontecendo. Ela explica ao longo da história, mas a última página dá ali a chave de ouro, sabe? Ela realmente fecha com chave de ouro. Ela vai criando um mistério muito grande ali na história. Então, quando a Rita chega nessa cidade que tem essa questão da família, que talvez tenha até uma maldição, isso foi, pra mim, o ponto alto, foi o que eu mais gostei, que eu fiquei, assim, encucada com aquilo do que é, dessa ambientação de cidade pequena e de coisas de família, aqueles casarões antigos e de mistérios e de segredos familiares. Isso pra mim foi muito legal e, de certa forma, eu queria um pouco mais. Assim, ela não deixa ponta solta na história de forma alguma, ela explica tudo o que acontece, mas ela cria algumas coisas bem inflamáveis, assim, umas situações. Ela coloca alguns personagens ali super odiados e as coisas vão se explicando com o tempo, mas eu queria que isso tivesse um peso maior na história. Mas o foco é realmente na Rita e como ela vai lidar com toda essa situação na vida dela. Não é um problema, tá, gente? É porque eu, pessoalmente, gosto dessa ambientação de mistério e queria um foco maior nisso.
mas o livro se resolve tranquilamente, ele segue num ritmo muito bom, inclusive, te prende por conta dessas questões que eu falei de criar essa ansiedade. Então, eu super recomendo a leitura. Eu, particularmente, fiquei com um desejinho mais desse mistério, mas vale muito a pena ler esse livro. Fiquei super feliz de conhecer aí uma autora contemporânea que publicou seus livros de forma independente, que eu consegui chegar nela, porque às vezes é difícil da gente conseguir encontrar, né, esses autores, chegar nesses livros. E fica aqui a minha recomendação para vocês. Eu acho que o intuito do projeto é esse também, de trazer aqui novos autores, conhecer novas pessoas aí do nosso Brasil afora, pra gente incentivar cada vez mais tanto o trabalho deles, como a literatura nacional como um todo. O próximo vídeo a Raquel que vai trazer aqui pra vocês, e eu vejo vocês na semana que vem com mais um autor aí do nosso Brasilzão. Até a próxima!